Vamos iniciar nossa aula tentando compreender um pouco a respeito do conteúdo que nós vamos estudar no livro do Números. A começar pelo nome deste livro, no original hebraico, ele se chama Bemidbar, que significa no deserto, sendo assim o modo mais adequado de descrever ao seu conteúdo, porque ele é tratado inteiramente ambientado nos desertos do Sinai, do Negueb e Transjordânia. O título que usamos, Números, traduz aritmoi, título usado pela antiga tradução grega, a Septuaginta. O termo reflete, obviamente, ao censo das tribos de Israel, que nós já encontramos no início do livro, e várias outras listas de contagens que é muito comum na leitura toda do livro. O último versículo de Números com certeza resume muito o nosso material. Está lá no capítulo 36 e versículo 13. Diz assim: São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Então Moisés havia liderado os israelitas desde o Monte Sinai até a entrada da Terra Prometida. Esse versículo final dá a entender que Números instrui Israel a respeito dos pré-requisitos para obter posse da terra prometida e poder desfrutá-la dela. O livro de Números é muito mais que um simples diário de viagem que narra a jornada de Israel desde o Monte Sinai até as planícies de Moabe. As narrativas e leis em Números apresentam as condições para que Israel pudesse ter posse da terra prometida e desfrutasse dela. Essas condições incluíam um desejo forte de possuir a terra prometida por Deus, respeito aos líderes por eles estabelecidos e a preocupação em manter a santidade da comunidade da aliança. As alertas frequentes quanto ao perigo da rebelião e a certeza do julgamento divino contra o pecado também instigavam Israel a prosseguir rumo ao alvo, que era a terra prometida. Números documenta que quando o povo de Deus era fiel às condições da aliança, a viagem e a vida corriam bem para ele. Quando era desobediente, porém pagava o preço com derrotas, atrasos e morte no deserto. O livro, portanto, ensina às gerações posteriores que a conformidade com a aliança traz bênção, mas a rejeição da aliança acarreta em tragédia e sofrimento. Números também documenta a organização efetiva das tribos para formar uma comunidade religiosa e política distinta para a conquista e ocupação da terra de Canaã. Isso explica o interesse extraordinário nas contagens das tribos, em sua organização para viajar e acampar, e na centralização do tabernáculo e do sacerdócio como centro da vida de Israel, como um povo da aliança. Isso explica a introdução de uma nova legislação, especialmente de natureza cultual ou cerimonial. Os mandamentos e estatutos adequados para o futuro estabelecimento em Canaã nem sempre seriam importantes para o povo num estágio nômade e transitório da vida. Números, ele prenuncia a posse da terra prometida e assim fortalece instruções especiais para tal período e condição. Sobre formas literárias. Grande parte de Números descreve um período aproximado de 40 anos de história de Israel, quase que em forma de diário. Ao que parece, Moisés manteve um livro em que anotava eventos significativos que pudessem constituir e constituíram as suas memórias pessoais. Números, portanto, é história, mas história narrativa de características individuais. Além do material narrativo, Números contém listas de censos, contém manual de organização para o acampamento e marcha, regras às ordens sacerdotais e levíticas, também contém leis de sacrifícios e rituais, instruções acerca da conquista e a divisão da terra,
regulamentações de heranças. Números contém até mesmo uma poesia, um trecho no livro das guerras de Javé, o Cântico do Poço, o Cântico de Esbom e vários oráculos proféticos de Balaão. Essa rica diversidade de formas é uma das principais características da historiografia bíblica. A história dos propósitos redentores de Deus para Israel e todo o mundo é contada numa narrativa pontuada e iluminada por mandamentos, exortações, ilustrações, provérbios e cânticos. Números, portanto, não é mera história da Torá, mas são instruções para um viver santo. Ainda que sejam diversos os estilos literários em Números, o alvo da posse da terra prometida por Deus é um fator unificador constante. Hoje nós vamos nos aproximar do livro de Números sobre a seguinte estrutura literária. Primeiro, nós vamos conversar sobre a organização de Israel para a conquista da Terra Prometida, do capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 10, verso 10. Em segundo lugar, nós vamos trabalhar a rejeição da promessa divina da terra, que vai do capítulo 10, versículo 11, ao capítulo 14, ao versículo 45. Em terceiro lugar, nós vamos ver a peregrinação fora da Terra Prometida, a jornada nas planícies de Moabe, do capítulo 15, 1 ao 22, 1. Depois, nós vamos ver a luta contra os obstáculos da Terra Prometida por Deus, capítulo 22, 2, 25, 18. E por último, em quinto lugar, nós vamos trabalhar nessa visão panorâmica uma nova preparação para a conquista, 26, 1, 36, 13. Números começa com um censo que revela que Deus havia abençoado Israel com a força necessária para a conquista da terra prometida. O censo dos homens em idade militar, já no capítulo 1, verso 3, revelou uma força de ataque de 603.550, excluindo os levitas. Deus cumprira a sua promessa a Abraão, dando-lhe uma descendência muito grande e numerosa. Com esse exército, Israel estava bem preparado para tomar posse da terra prometida. Para facilitar a movimentação e o acampamento de tamanha tropa, tornaram-se necessárias instruções explícitas com respeito à organização por tribos, clãs e famílias. O acampamento dos israelitas foi organizado como a morada de Deus, o tabernáculo no seu centro. Os levitas e os sacerdotes acampavam mais próximos do tabernáculo, com os sacerdotes guardando a entrada no leste da tribo. As tribos leigas acampavam um pouco mais longe, com Judá ocupando a posição de liderança. Também ao leste, tal organização dá ênfase à manutenção da pureza do tabernáculo. Os levitas eram responsáveis pelo transporte e pela manutenção do tabernáculo, de modo que permaneciam fora do censo militar. A organização dos levitas para o culto. Os levitas haviam sido separados para o serviço especial de Javé, como substituto dos primogênitos de Israel. Moisés organizou de acordo com os 3 filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os Gersonitas eram responsáveis pelas cortinas, pelo reposteio e pelo revestimento do tabernáculo, as Coatitas pelos seus móveis e os Meraritas por sua estrutura de sustentação. Sobre a preservação da pureza do pecado do povo de Deus. A santidade do tabernáculo, aspecto esclarecido pela regulamentação detalhada no seu manuseio, no capítulo 3 e 4, deu origem à consideração de várias ordenâncias ligadas à santidade e à separação. Assim, tratou da impureza cerimonial, Moisés tratou no capítulo 5 e 6, do pecado e restituição, e de testes a serem aplicados à mulher acusada de adultério pelo marido. Uma vez que o nazireado era um exemplo clássico de alguém separado para o serviço divino, Moisés estabeleceu orientações a respeito de seu voto
A bênção ensinada por Moisés a Araão e aos seus sacerdotes capta a própria essência do que significa Israel ser o povo de Javé, uma fonte de bênção que a torna conhecida a presença grandiosa de Deus. Do capítulo 6, 24 a 27. Do capítulo 7 ao capítulo 9, nós vemos a provisão de uma morada para Deus no acampamento. Os líderes tribais das 12 tribos levaram as suas próprias ofertas de tributo ao Senhor no tabernáculo, reconhecendo com isso a sua soberania sobre toda a esfera política e religiosa deste povo. Dia após dia, as tribos chegavam uma após outras, levando utensílios de prata e ouro e um grande número de animais para sacrifício. Ainda mais importante que essas ofertas generosas, porém, era a entrega que Israel fazia de si mesmo para o Senhor. O povo havia separado e dedicado os levitas para Javé como tesouro de propriedade especial, e isso já fora ordenado, mas agora ocorria de fato. A celebração da Páscoa e a saída do acampamento. De modo oportuno, a saída de Israel, deixando o Sinai, rumo a Canaã, seguiu-se a celebração da Páscoa, a mesma festa que procedeu lá no Êxodo, no Egito. Assim como o primeiro Êxodo foi marcado pela manifestação da glória de Deus, que os guiou de Israel por fogo de nuvem, também a jornada pelo deserto seguiu a sua liderança. A locomoção e a parada de Israel eram determinadas pela locomoção e a parada de Javé, conforme representado nos símbolos da sua presença gloriosa. O sinal para a locomoção e para outras ocasiões em que o Senhor liderasse o seu povo seria o de tocar de trombetas de prata, uma testemunha audível de sua presença entre eles. A rejeição da promessa divina da terra, do capítulo 10 até o capítulo 14. Pouco mais de um ano após o êxodo e após quase um ano no Sinai, Israel seguiu para a terra prometida, mobilizando para a conquista da terra. Seguindo os movimentos de nuvem de glória, o acampamento saiu de maneira previamente ordenada. À frente de todo, o acampamento seguia a arca de Deus, o símbolo da sua presença orientadora e protetora. Saudade do Egito. Mal a jornada havia começado e o povo começou a reclamar e a murmurar. A consequência foi o julgamento por fogo, uma visitação de Deus só estancada pela intercessão urgente de Moisés. A principal reclamação parece ter sido insatisfação com o maná, fornecido de maneira milagrosa por Deus, e o anseio pelas iguarias do Egito. A agitação foi tão intensa que Moisés parecia sucumbir sob o peso da liderança. Assim, a bondade do Senhor providenciou-lhes 70 líderes cheios do Espírito Santo para ajudá-los nessas questões. A isso, Deus fez seguir-se uma provisão de codornizes em um voo rasante, em que o povo consumiu com tamanha velocidade o que o Senhor lhe infligiu o julgamento mais uma vez. Com a seleção de 70 anciões de Israel para assistir Moisés, enfureceu a sua irmã Miriam e seu irmão Arão. Eles viram nessa atitude uma diminuição no prestígio e na liderança que possuíam. Miriam, uma profetisa, havia desempenhado um papel muito importante no Êxodo, enquanto Arão, é claro, que era o grande sumo sacerdote. Sob o pretexto de criticar Moisés por ter se casado fora do povo da aliança, registraram seus verdadeiros sentimentos, desafiando a autoridade profética dele. A consequência foi um castigo severo de Javé e seu lembrete de que Moisés, o mediador da aliança, era o único entre todos os servos de Deus. Deus falou a Moisés abertamente, não em visões e sonhos. O sinal dessa relação especial estava na própria capacidade de Moisés de restaurar a irmã enferma à pureza ritual. Em alguma parte do norte do Negueb, perto de Canaã, o Senhor falou para Moisés que enviasse espias para que pudessem conferir os pontos fortes e os pontos fracos de seus habitantes e descrever uma ação tática para a conquista
Nós começamos a ver a partir do capítulo 12, 16 a 13, 20. Então, os 12 são separados, espias, inclusive Josué e Caleb percorreram toda a extensão de Canaã e voltaram com seus vários relatos. A terra era rica e fértil, mas diziam que a maioria argumentava que não poderiam ser tomada por causa da força superior de seus cidadãos. Apesar das afirmações de Caleb a respeito da presença e o poder do Senhor, o povo deu ouvidos ao relato da maioria e recusou-se a continuar. O povo rejeitou a dádiva divina da terra prometida. Uma vez que estava em jogo a liderança de Moisés, na verdade, o povo exigiu que ele renunciasse em favor de alguém que o liderasse na volta ao Egito. Sua resposta contundente ao povo e ao Senhor, que o testou, ameaçando destruí-lo, é bem notável. Se Israel não conseguisse entrar em Canaã, disse o mundo inteiro entenderia que Javé não merecesse confiança. Ele precisava perdoar o povo por causa do seu próprio nome, se não pelo povo. Movido por essa intercessão, o Senhor aplacou-se, ah, anunciou a Moisés e ao povo que não viveriam para ver a terra prometida. Em lugar disso, morreriam no deserto, deixando para os filhos desfrutar da promessa de Deus. Só Josué e Caleb, que haviam confiado em Deus quanto à vitória e à conquista, veriam pessoalmente a terra onde havia leite e mel. Tendo recusado a oportunidade de entrar em Canaã com o Senhor, o povo então resolveu perseverar e fazê-lo sem ele. Deixando a arca no acampamento, avançou para o norte, sendo enfrentado e derrotado pelos amalequitas, os cananeus da região montanhosa do sul. Assim o povo começou seus 40 anos de jornada sem objetivo no deserto. A peregrinação fora da terra prometida, a jornada nas planícies de Moabe, do capítulo 15 até o 22. Com uma ironia admirável, o Senhor que acabara de sentenciar o povo de Israel à morte no deserto, delineou de imediato os princípios do sacrifício e do serviço a serem seguidos por seus descendentes na terra de Canaã. Esses princípios concordam em geral com os procedimentos de Levítico, do capítulo 1 ao 7, embora haja algumas emendas adequadas a uma vida estabelecida não nômade. Dá a entender-se uma atenção especial às ofertas pelo pecado, pois estes seriam sempre um problema, mesmo na terra prometida. Como que para ilustrar esse fato, a breve narrativa sobre um transgressor do sábado aparece após a instrução a respeito do pecado voluntário. Sua morte por apedrejamento aumenta a seriedade do tal pecado e deu origem à nova ênfase na necessidade de Israel lembrar quem ele era como povo e o que o Senhor exigia dele. No capítulo 16, nós temos a rejeição do sacerdote de Deus. Uma segunda ilustração do problema contínuo do pecado segue-se na história da rebelião de Corá contra a autoridade sacerdotal de Arão. Corá era levita, mas não sacerdote. Ele se ressentiu por ser excluído e contestou a alegação de que era de Arão e de seus filhos o direito exclusivo de serem mediadores diante de Deus. Moisés, portanto, ordenou que Corá e seus seguidores chegassem ao santuário, onde eles e Arão ofereciam incenso diante do Senhor. Aquele cuja oferta fosse aceita seria legitimado. Quando chegou o momento da verdade, o Senhor apareceu em sua glória, ameaçando destruir não só a Corá e seus colaboradores, mas também toda a congregação. Só a intercessão de Moisés e Arão evitou isso. Corá, com seus amigos e famílias, foram tragados numa grande fenda na terra. Assim foi encerrada a rebelião dos seus sacerdotes e rivais. O julgamento divino não acabou com a murmuração do povo. De novo, o Senhor ameaçou com a aniquilação.
Só a mediação fiel de Moisés livrou-os mais uma vez, ainda que milhares tenham morrido numa praga. No capítulo 17, do 1 ao 13, nós temos a legitimação do sacerdote de Deus. A congregação contestou de novo a escolha divina dos líderes, quando o bordão de Arão brotou e floresceu, que era o símbolo da tribo de Levi. Ele ficou claro que a linhagem sacerdotal estava nele e em sua família e em mais ninguém. Terminada essa crise, era de novo necessário detalhar os deveres e os privilégios dos sacerdotes e levitas. Isso está a partir do capítulo 18. Isso levou naturalmente a uma decisão de outras questões culturais, em especial a purificação. Isso exigia coisas como a morte de uma bezerra vermelha como a oferta pelo pecado, sendo aplicável a impureza causada pelo contato com um cadáver e a tenda contaminada pela morte de alguém em seu interior. No capítulo 20, mais uma vez, a falta de confiança na palavra de Deus vem com sérias consequências à vida do povo de Israel. A jornada continua com o relato da chegada até Cades Barneia, o centro dos 38 anos de peregrinação de Israel pelo deserto. Em Cades Barneia e perto dela, Miriam e Arão morreram, destacando as sérias consequências da rebelião da primeira geração no deserto. Ali o povo voltou a se rebelar contra Moisés por falta de água, e dessa vez, fervendo de ira, Moisés bateu na rocha em vez de falar com ela, conforme o Senhor lhe havia instruído. Números descreve depois o pecado de Moisés como falta de respeito pela santidade de Deus. O ato temerário de Moisés resultou numa bênção para Israel, que foi água abundante naquele momento, mas numa maldição para ele próprio, censura e exclusão da terra prometida. De acordo com o Salmo 106, versículo 32, Moisés sofreu pelo pecado dos israelitas e por causa deles sucedeu mal a Moisés. Fiel, porém, ao compromisso, Moisés fez planos para continuar a jornada até Canaã. Primeiro buscou a permissão do rei de Edom para atravessar a terra pela estrada real. Permissão negada. Moisés então envolveu os cananeus de Arade num conflito que terminou em uma sólida vitória israelita. Motivado, Israel prosseguiu ainda que persistisse em rebelar-se de tempos em tempos. Por fim chegou a Moabe. Sua chegada causou grande preocupação aos inimigos de Israel. Seom, rei dos amorreus, tentou deter o avanço do povo de Deus, mas não conseguiu. Og, rei de Bassã, também sofreu derrota nas mãos de Israel. Assim Moisés e seus seguidores finalmente chegaram às planícies de Moabe, logo a leste da terra em que o Senhor lhes havia prometido. A luta contra os obstáculos à terra prometida por Deus. Números 22, 2, 25, 18. A derrota dos amorreus e bassanitas indicou que o caminho estava aberto para Israel continuar a terra prometida. Antes de entrar na terra, porém, Israel enfrentaria obstáculos rumo à terra prometida por Deus. O primeiro obstáculo foi externo, a ameaça da maldição de Balaão, que vai do 22:2 ao 24:25. E o segundo problema foi interno também, que foi a ameaça da influência dos padrões de conduta sexual dos moabitas. Referente à ameaça externa, a Balaque, que era rei de Moabe, ele percebeu que a sua nação seria a próxima a cair diante de Israel. Assim, ele contratou os serviços de Balaão, era um famoso vidente na Mesopotâmia. O Senhor alertou de que não devia colaborar com Balaque, pois era inútil tentar amaldiçoar o povo de Deus. Balaão prosseguiu para Moabe, esperando satisfazer o pedido de Balaque, mas havia aprendido o que dizer só que Deus de Israel permitisse. Então Moabe
Balaão começou uma série de maldições que eram convertidas pelo Senhor em magnífica bênção para seu povo. Primeiro, ele disse a hoste inumerável de Israel: então a felicidade do Senhor para com o seu povo, a sua prosperidade e sucesso e o surgimento de uma governante israelita que subjugaria os vizinhos de Israel. Assim, o plano diabólico de Balaque, que era amaldiçoar Israel, resultou exatamente no oposto, um derramar magnífico de bênção de Deus sobre o seu povo e, por meio dele, sobre todo o mundo. Referente à ameaça interna, que nós vamos encontrar no capítulo 25, do 1 ao 18, Balaão, então, ele não conseguiu os seus propósitos contra Israel, enquanto Israel estavam nas planícies de Moabe, depararam com o culto silencioso de Baal, em pior, e logo foram atraídos pelos seus fascínios. Só os zelos de Finéias, filho do sumo sacerdote Eleazar, evitou uma apostasia completa. Com uma lança na mão, ele matou os cabeças do tumulto. Assim obteve expiação, mas não antes de que milhares de compatriotas israelitas tivessem perecido numa praga enviada por Deus. Agora nós entramos numa nova preparação para a conquista da Terra Prometida, tendo aberto caminho para a travessia do Jordão e para a conquista de Canaã. O Senhor Deus deu instruções a esse respeito. Bom, primeiro, ele ordenou que o povo fizesse um novo censo das tribos e delimitou alguns princípios de herança para as famílias que não tivessem filhos homens. O desejo sincero de participar da terra dada por Deus, manifesto pelas filhas de Zelofeade, contrasta nitidamente com o desdém com que a primeira geração anterior tratou dessa dádiva. Deus revelou a sua vontade quanto a um sucessor para Moisés. Seria alguém que se tornaria o mediador da aliança na terra de Canaã, na qual Moisés não pôde entrar. Então, esse sucessor era Josué, o servo fiel do Senhor, a quem foi conferida a dignidade do Moisés. As condições da vida estabelecida na terra exigiam alguns ajustes na vida prática e religiosa. Assim, o Senhor revelou novas regras para os sacrifícios e os dias santificados. Aqui nós temos mais algumas instruções para o culto na Terra Prometida, com alguns refinamentos nas leis de votos ou como tomá-los e como encerrá-los. Aqui nós temos uma movimentação, porque até então o povo era um povo nômade que andava peregrinando pela terra do Egito, ali próximo, no deserto. Agora é um povo que vai se estabelecer num local fixo, numa terra que eles tanto queriam conquistar. O capítulo 31 fala um pouco da manutenção da pureza de Israel. Havia algumas questões pendentes dos midianitas e eles haviam levado os israelitas a grande devassidão por aquele culto lá de Baal, lá em Peor. E assim tinham de sofrer um terrível julgamento divino. 12.000 homens de Israel foram convocados para a tarefa. Tendo matado a Balaão e a todo o rei e homens de Midian, eles voltaram ao acampamento com vitória. Uma vez que a rebelião de Baal-peor envolvia imoralidade sexual, Moisés exigiu que os medianitas não virgens também fossem mortas. Canaã era a terra prometida aos patriarcas. Ainda assim, alguns dos israelitas, Ruben, Gad e meia tribo de Manassés, pediram a Moisés que lhes fossem permitido ter herança na Transjordânia, exatamente onde estavam. Essas tribos, como a geração anterior, pareciam dispostas a rejeitar a terra que Deus havia prometido a conceder-lhes. Moisés, relutante, atendeu ao pedido delas, sob a condição de que as ajudassem seus companheiros a conquistar a terra de Canaã e fossem
para sempre fiéis ao Senhor. Do capítulo 33 ao 36, nós vamos ver uma lembrança da jornada. É um prenúncio para a conquista. A recitação do itinerário de Israel desde o Egito serve como um lembrete de cuidado de Deus através dos anos no deserto. As instruções finais de Moisés acerca da conquista e a distribuição de territórios entre as tribos prenunciam o cumprimento da promessa divina da terra, conforme registrado no livro de Josué. Instruções a respeito das cidades dos levitas, das cidades de refúgio, deviam guardar a terra prometida da poluição causada pelo derramamento de sangue inocente. A narrativa final em Números destaca o desejo das filhas de Zelofeade de ter parte na herança de Deus. Deus premiou o anseio delas por sua promessa, provendo leis de herança para famílias que não possuem herdeiros de sexo masculino. Então, tudo pronto para a declaração final da aliança, incorporada no livro de Deuteronômio, e para a conquista de Canaã, relatada no livro de Josué. Chegamos ao final de mais um estudo de panorama bíblico do Antigo Testamento. Deus desejava o melhor para os antigos israelitas, com a promessa da terra que foi feita lá para Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas e seus descendentes. Assim, hoje também Deus deseja o melhor para as pessoas hoje. As pessoas, porém, têm livre escolha se aceitam a oferta divina de amor ou desprezam as promessas de Deus. Os israelitas, como nosso exemplo já visto no livro, da primeira geração, ao chegar em frente à terra, eles rejeitaram essa dádiva divina e acabaram morrendo no deserto. Assim também aqueles que rejeitam a oferta generosa da salvação em Cristo correm o seu risco. A história da peregrinação de Israel, partindo lá do Sinai, o lugar de seu compromisso inicial com Deus, até as planícies de Moabe, onde Israel manifestou-se disposto a concretizar todas as promessas que Deus lança luz sobre a experiência cristã. É evidente que Israel, como os fiéis de hoje, experimentam tempos de fracasso. As frequentes murmurações de Israel contra Moisés ilustram como o povo de Deus não se satisfaz e não se satisfazia com o que deveria ser o nosso máximo prazer, que é experimentar o cuidado de Deus e a direção de Deus em nossa vida. Israel, com saudade dos tempos bons no Egito, ilustra os prazeres do pecado que continuam atraentes, mesmo os que foram redimidos por Deus. Então, e agora, a rebelião contra Deus traz consequências. O julgamento, porém, não é a palavra final de Deus. Aqueles que se apegam às promessas de Deus são recompensados. Espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida, que você possa ter aumentado um pouco mais da sua compreensão a respeito do livro de Números. Te espero no próximo encontro. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.